A paz do Senhor Jesus, gente, tudo bem? Estamos aqui na nossa live de hoje e a gente pretende trazer um tema bem interessante. A paz do Senhor a todos, primeiramente. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Em nome de Jesus. Algumas pessoas estão falando aqui para mim que o chat está indisponível. Bom, mas aqui está habilitado. Vamos ver se eu consigo fazer uma mágica aqui. Qualquer coisa, o meu WhatsApp está aberto, tá bem? Vou ver se eu consigo aqui ativar o chat. Vamos ver se eu consigo aqui colocar para funcionar. O problema muitas vezes se encontra aqui na frente da tela, né? Vamos aqui em configurações. Patrício me deu uma recomendação aqui, mas eu acho que não é isso não, Patrício. Eu acho que é algum probleminha aqui que eu não configurei no nosso aplicativo mesmo, que a gente está usando para fazer a transmissão. Bom, por via das dúvidas, eu vou fazer aqui uma alteração para ver se ele vai mudar aqui. Bom, aqui diz que a alteração foi salva. Alguém dá uma olhadinha aí para ver se realmente é possível agora mandar um oizinho aqui no bate-papo. Alguém confirma aí. Se não for, a gente vai rodar. A gente vai assim mesmo. Alguém me dá um feedback só aqui no WhatsApp, por favor. Muito bem, foi habilitado, né? Então, joia. Então, vocês podem responder aí. Obrigado. A força aí, viu, gente? Em nome de Jesus. Bom, agora sim, paz do Senhor a todo mundo. Né? Vamos chegando para cá, a gente vai estar estudando a palavra de Deus nessa noite. É um privilégio para nós poder estar aqui com você nessa live. Amém? Vamos fazer a nossa oração em nome de Jesus. Pai, nós te damos graças nessa noite, estamos na tua presença e queremos, ó Pai, ser abençoados por ti através dessa live, desse tempo juntos, ó Pai, desse bate-papo, onde vamos aprender mais da tua palavra, Deus. Fica conosco nessa noite, nos dá a tua direção, a tua orientação, a tua graça, o teu amor e o teu favor, ó Deus. É a oração que nós fazemos
Em nome de Jesus, ser com cada um, ó Pai, no seu lar, na sua casa, com cada família representada, e faz desse tempo um tempo de crescimento e edificação para a glória do Teu nome. É a oração que nós fazemos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém? Joia! Pessoal, olha só, hoje a gente vai estar estudando um tema muito bacana, está ali no aplicativo da igreja, tá? Se você quiser aproveitar ali todo o conteúdo da nossa aula, está no aplicativo Prover, ali você entra com o seu login e senha, e está ali no aplicativo na sua mão. Mas, se você tiver a opção aí da Smart TV e colocar no YouTube na Smart TV, você consegue acompanhar a nossa lição também pelo aplicativo do Prover. Mas se você está utilizando o telefone para ver a live, você vai ficar um pouquinho limitado quanto a isso. Mas nada que impeça a gente de estar tirando dúvidas e estar batendo um papo aqui, na bênção? Gente, olha só, hoje nós vamos falar uma lição, vamos ter uma lição bem interessante, bem bacana, sobre o que é o mundo, ok? O que é o mundo, tá joia? Muitas pessoas têm dúvidas quanto à palavra mundo, ou ao que a palavra mundo literalmente significa na Bíblia, o que ela vem significar na Bíblia, né? Como a gente falou sobre reino dias atrás, sobre o reino de Deus, é importante, é interessante a gente também trazer uma ideia sobre o que é o mundo, tá ok? Então, coloca aí no meu WhatsApp aqui alguma dúvida que você tenha sobre o que é o mundo, sobre que mundo a gente está vivendo. A gente vai trazer alguns textos bíblicos aqui para nossa reflexão. E tomara que você consiga alcançar o nosso intuito. Nosso intuito nessa aula é mostrar que nós somos separados para Deus, nós não somos chamados para viver este século, este mundo. O Senhor tem planos maiores para nós, planos mais elevados para nós. Nós devemos entrar nesse plano de Deus, nós devemos entrar nesse cronograma de Deus para as nossas vidas, fugindo do que seja a ideia de mundo. Mas tanta gente tem dúvidas sobre o que mundo significa na Bíblia. A palavra fala que Deus amou o mundo de tal maneira, né? E em João, lá na frente, ele vai dizer que nós não devemos amar o mundo, nem aquilo que há no mundo, né? Então, como Deus ama o mundo, mas fala para nós não amarmos o mundo, ao que essas coisas estão se referindo, né? Então é essa a ideia da nossa aula. Para tanto, a gente pode abrir aí a palavra de Deus lá no livro de 1 João, capítulo 2, versículo 15 a versículo 16, ok? Para a gente poder ter ideia do nosso texto bíblico aqui, do que ele vai nos informar nessa noite. 1 João 2, do 15 ao 16. Abra aí a sua Bíblia e acompanhe conosco a leitura, amém? Olha o que está escrito lá. Vamos lá? 1 João, capítulo 2, 15 e 16. Não ameis o mundo, e nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele, porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas do mundo. Ok? E em outro texto a gente tem aí João 3,16, que fala, né, que é chamado o texto áureo da Bíblia. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, não é isso? Que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, Deus ama o mundo, mas nós não devemos amar o mundo? Como assim? Qual é a ideia, né? Aparentemente é uma contradição, mas a Bíblia, a gente sabe que ela não se contradiz, ela não vai contra algo que ela própria declara em alguma outra passagem. Na verdade, a Bíblia toda ela se confirma, né? Então ela está o tempo inteiro confirmando. A verdade é que palavras diferentes nos originais, nos escritos gregos, foram utilizadas para poder falar ou referir-se ao mundo, e a gente vai falar sobre cada uma delas aqui, tá? Então, qualquer dúvida que você tiver, vai mandando para a gente aí, na bênção? Olha o que diz a palavra, como nós podemos interpretar a palavra mundo. Então, vamos lá. A Bíblia fala sobre mundo, mundo e mundo, né? Então, existe o mundo planeta, existe o mundo que fala a respeito
desta era, deste presente século, né? E existe um mundo que fala sobre o planeta ou a Terra habitada, né? Que diz respeito às pessoas deste mundo. Então, o termo na Bíblia, ele é colocado de maneiras diferentes. Você quer ver uma coisa? A gente tem aqui separado um materialzinho que eu posso colocar para vocês. Por exemplo, lá em João capítulo 17, versículo 9, Jesus fala bem assim: eu não rogo pelo mundo. Ou seja, a que mundo Jesus estava se referindo quando ele está orando? Né? Sendo que ele veio para salvar o mundo, a humanidade. Né? Ele ora, ainda em João 17,15, ele fala: eu oro para que não os tires do mundo. Mais uma vez, a que mundo está se referindo? Né? Então, várias vezes, só em João 15, 17, várias vezes a palavra mundo é usada de formas diferentes. Né? Lá em Efésios capítulo 2, versículo de 1 a 3, fala que nós andávamos segundo o curso deste mundo. Né? Então, claramente, a palavra mundo ela está sendo aplicada de formas diferentes em textos variados. Tá, ok? Então, a que mundo Jesus está se referindo quando ele vem salvar a humanidade? Quando a palavra fala que Deus enviou ele para salvar, ele está se referindo ao mundo planeta, né? Jesus, então, era um ativista a favor da natureza, né? Ao planeta criado. Jesus está se referindo ao presente tempo, a presente mundo decaído, ou ele está se referindo às pessoas? A palavra está se referindo às pessoas do mundo, né? Então vamos lá. Quando a gente vê a palavra de Deus usar a palavra mundo para se referir ao planeta, o termo no grego é cosmos, ok? Então, por exemplo, lá em Hebreus capítulo 1, versículo 2, Hebreus capítulo 1, versículo 2, abra aí com a gente, Hebreus capítulo 1, versículo 2, vamos abrir aqui também a nossa Bíblia online, porque tecnologia é uma bênção. Hebreus capítulo 1, versículo 2. Olha o que diz lá. A quem constituiu o herdeiro de tudo, por quem também fez o mundo. Nesse termo, o escritor ele está se referindo ao planeta criado, ou seja, ao planeta Terra, não é isso? Ao universo. Então ele se refere usando a palavra cosmos, tá ok? Em João 13:11 também, 13:1, perdão, a palavra também fala sobre o cosmos. Mas, muitas vezes, vai aparecer a palavra mundo se referindo ao sistema pecaminoso desse mundo que anda em desarmonia, que anda em desacordo com Deus. Então a palavra, nesse caso, não é cosmos, a palavra, nesse caso, é aion, ok? Então, dá uma olhadinha aí em Mateus capítulo 18, versículo 7. Olha lá o que diz. Mateus capítulo 18, versículo 7. Vamos ler juntos? Mateus 18:7 diz assim: ai do mundo por causa dos escândalos, porque é mister que venham os escândalos, mas ai daquele homem por quem os escândalos vêm. Então, o que ele está falando a respeito de mundo aqui? Então, qual é a ideia de mundo? A ideia de mundo é esse mundo decaído, é esse sistema, essa era que nós vivemos, esse tempo pecaminoso, esse sistema pecaminoso no qual nós estamos inseridos porque estamos no mundo, né? Então, estamos habitando o planeta. Então, a gente, querendo ou não, sofre as consequências de estarmos, de alguma forma, vivendo dentro desse sistema pecaminoso que o mundo muitas vezes nos impõe. Então, esse termo é o termo aion, ou aion, né? Que fala sobre um sistema pecaminoso, uma presente era. Quando a gente lê, por exemplo, que Satanás é o príncipe deste mundo, é essa palavra utilizada, não é a palavra cosmos, é a palavra aion, que diz respeito a este sistema pecaminoso que ele governa. Então, ele é o príncipe desse sistema pecaminoso ao qual
ele governa. E também tem um termo que fala, quando a Bíblia fala que Deus ama o mundo, está se referindo aos seres humanos, ao planeta habitado, às pessoas que vivem no mundo. Então a palavra que se usa é oikumene, que está lá em 1 João capítulo 4, versículo 9. Vamos dar uma olhadinha aí em 1 João capítulo 4, versículo 9. 1 de João capítulo 4, versículo 9. E olha o que diz lá. Nisto manifestou o amor de Deus para conosco, que Deus enviou seu Filho unigênito ao mundo para que por ele vivamos. Então a ideia de mundo nesse texto que nós vemos é a ideia do planeta habitado, pessoas do qual nós fazemos parte, você e eu fazemos parte, tá ok? Então, como é que deve ser o nosso comportamento, a instrução dos filhos de Deus, para que a gente possa viver nessa terra, viver neste mundo, sem ser contaminado por este mundo. Fica até um trocadilho e um jogo de palavras aí. Como viver neste mundo sem ser contaminado pelo mundo, né? Então, a ênfase da nossa aula é te ajudar a fazer certa separação, tá joia? Por quê? Porque nós somos chamados a essa santificação. Nós somos chamados a viver uma vida em santidade, uma vida separada com Deus, uma vida separada e dedicada a Deus, embora inseridos no mundo, no contexto do mundo, mas não contaminados e não afetados pelo mundo, né? Então a gente percebe o seguinte, quando nós somos instruídos a amar o mundo, a Bíblia está se referindo a não amar o mundo, a Bíblia está se referindo aos seus sistemas de valores corruptos. Então quando você é chamado para não amar o mundo, como a palavra que nós lemos em João, está dizendo para você não amar a esse sistema corrupto, porque Satanás é o príncipe, aquele que governa, é o Deus deste mundo, e ele tem o seu próprio sistema de valores contrários a Deus. Então a ideia do diabo é sempre afastar o homem de Deus. O tempo inteiro o diabo quer afastar o homem de Deus e fazer com que haja esse distanciamento cada vez maior. Então você está vivendo na terra, cercado por pessoas, mas você não está contaminado, você não deve viver contaminado por esse sistema de valores. Olha o que diz a palavra de Deus em 2 Coríntios capítulo 4, 4. Olha o que diz lá. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4. Olha só. Nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Então, Satanás é chamado de o Deus deste século, o Deus deste mundo, desse sistema pecaminoso, onde ele governa e onde todos os recursos possíveis são aplicados para afastar e para distanciar o homem de Deus. Tá ok? Por que é importante falar sobre isso, pastor? Porque quando a gente vive esses tempos que nós estamos vivendo, certa doutrinação acaba acontecendo. Não pense que nesse período de confinamento que a gente está vivendo, né, que eu posso usar essa palavra confinamento, de isolamento social que a gente está vivendo, certa doutrinação está sendo imposta a cada um de nós, né? Ontem eu estava até ministrando, falando sobre isso, sobre como a gente tem sido contaminado, não, mas como a gente tem sido atingido e afetado pelo que está acontecendo. A nossa mente está sendo bombardeada por informações que estão, de certa maneira, na população, gerando um medo. O que está sendo implantado dia após dia em todas as pessoas nesse tempo é a semente do medo. E a semente do medo, ela vai crescer e ela pode em algum momento, e vai em algum momento, gerar um caos, né?
Por exemplo, quando aconteceu aí o início da pandemia, e foi decretado aí o isolamento social, muitas pessoas correram para os supermercados. Eu estive conversando com algumas pessoas, né, que relataram alguns absurdos para nós, por exemplo, como de pessoas que estavam ali fazendo compras de R$ 5.000, né? A gente viu pessoas ali compartilhando para a gente, pessoas fazendo compra de R$ 3.000. Talvez para algumas pessoas essa possa ser a realidade de compra, mas para uma família bem grande, né? Mas teve um caso de um irmão que compartilhou com a gente que viu pessoas fazendo compra de R$ 15.000. Ou seja, para algumas pessoas, logo que surgiu a pandemia, um caos se instalou no coração. Então essa doutrinação vai ficando no nosso coração, vai ficando na nossa mente. Certa doutrinação vai sendo imposta a nós, né? O mundo vai nos impondo essa doutrinação, vai nos impondo essa sistematização, e a gente vai se amoldando aquilo. E a palavra de Deus lá em Romanos capítulo 12 fala o quê? E não vos conformeis com este mundo. Mais uma vez, que mundo é esse? Ao planeta? Às pessoas? Não. Não se acostumem, não se amoldem a esse mundo esse sistema onde Satanás está governando, onde ele está imperando. E ele tenta impor sobre nós o seu formato, a sua forma de agir. Tá ok? Então, não se conforme a este mundo, mas você precisa ser, estando no mundo, transformado pela renovação da sua mente. Então, o que a gente percebe é que muitos cristãos, eles se acostumam tanto que não sentem mais algumas necessidades, não sentem mais que precisam de alguma transformação. Tem uma parábola que eu sempre trago aí para os amados irmãos, que é aquela parábola do sapo, né? O sapo, ele muitas vezes, se você pega ele e joga dentro de uma água fervendo, ele vai dar um jeito de tentar sair, se livrar daquele calor daquela água. Mas se você coloca ele na água fria, coloca ele dentro de uma panela lá no fogo, lá ele vai cozinhando até morrer, ele não sente que a temperatura do seu corpo está aumentando, ele não sente que algo diferente está acontecendo. Então ele morre dentro daquela situação porque ele se amoldou àquela situação. Então a gente muitas vezes, quando a gente não vive a palavra de Deus, quando a gente não se alimenta da palavra de Deus, o que vai acontecendo com a gente é a gente se amoldando a esse sistema, se acostumando ao mundo. Conversei com algumas pessoas há alguns anos atrás, crentes em Cristo há muitos anos, mas que diziam abertamente que não acreditavam mais numa volta de Jesus. Você pensa, olha como é que o mundo vai trabalhando na nossa mentalidade, vai nos fazendo descrer de algumas coisas que são verdades fundamentais, que são temas basilares do Evangelho, e que precisa estar bem fincado, bem enraizado no nosso coração, porque a gente tem trazido e passado essas informações da palavra de Deus de geração em geração, e é a verdade do Evangelho para as nossas vidas. Mas muita gente já não acreditando mais, achando que não vai acontecer mais, ou já tanto tempo se fala que Jesus está voltando, então eu vou morrer, meus filhos vão ficar, meus netos vão ficar, e Jesus não vai voltar, né? Então a gente vai se amoldando, e muitas pessoas vão se amoldando, e sendo muitas vezes enredadas pelo inimigo. Então você vê pessoas, por exemplo, não é difícil hoje encontrar cristãos, pessoas que seguem a Jesus, que seguem a Cristo, que dizem seguir a Cristo, que você não consegue perceber nela mais característica, fruto do Espírito, sabe? Vida com Deus, que a diferencie do mundo, que a diferencie de alguém que ainda precisa ser alcançado pelo Evangelho, né? E a gente não fica aqui dizendo ou querendo dizer qual é o formato correto que alguém deve viver, mas existe sim, pela palavra de Deus, alguns princípios elementares que nós devemos levar, por exemplo, que é a prática da vida piedosa, a prática da vida da oração, da leitura da palavra, da meditação, da adoração, da intercessão, do jejum. São práticas que demonstram claramente para nós mesmos e para as pessoas que nos cercam, porque elas vão trazer frutos para as nossas vidas, frutos visíveis e palpáveis de que nós estamos vivendo uma vida nessa terra, embora nessa terra, mas comprometidos com Cristo.
né? Muita gente acaba se enveredando por um caminho meio perigoso, né? A palavra fala para nós que nós somos salvos pela graça, mas muitas pessoas acabam enveredando pelo caminho da graça para dar ocasião à carne, né? E isso é um caminho muito perigoso. Quer ver? Vamos abrir aqui a palavra de Deus rapidamente em Gálatas. Abre aí a palavra de Deus comigo nessa noite em Gálatas, capítulo, se eu não me engano, capítulo 5. Vamos dar aqui rapidinho. Olha lá, versículo 13. Gálatas 5, 13. Olha o que diz lá. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Não useis então da liberdade para dar ocasião à carne, mas servi-vos uns aos outros pelo amor. Ou seja, o que acaba acontecendo nesse tempo em que a gente vive é que as pessoas enveredam pelo caminho de uma graça que acaba muitas vezes sendo contaminada e que acaba não levando a uma vida verdadeira com Cristo, mas a uma vida de fazer as suas vontades e dizendo que se vive na graça e que Jesus respalda aquilo. Então, isso é algo muito complicado. As pessoas não conseguem mais ter uma clareza de entendimento, de pensamento sobre qual é a forma correta de se viver a graça, de estar na graça. Você é salvo pela graça, eu sou salvo pela graça, todos são salvos pela graça, mas nós não devemos usar da graça para dar ocasião à carne. Ou seja, qual é a ocasião da carne? A ocasião da carne é a nossa vontade. Vamos mais uma vez voltar ao nosso texto lá de 1 João. Olha o que diz lá. 1 João 2, 15 e 16. Olha o que diz. Porque tudo que há no mundo, olha o que diz. A concupiscência da carne. Preste atenção. Talvez você não saiba o que significa a palavra concupiscência. Ok? Não é concupiscência, é concupiscência. Em algumas traduções, talvez na NVI eu acho que já vem melhor explicado, em algumas outras traduções já vem melhor explicado. A palavra concupiscência significa desejo, ok? Ou vontade, tá joia? Então, o texto bíblico nos diz que o que existe no mundo é desejo da carne, desejo dos olhos e soberba da vida. Então é nisso que Satanás tenta aprisionar o homem. Nos desejos, tá joia? Nas vontades. Desejo dos olhos, desejo da carne, soberba da vida. Isso não é de Deus, isso é do mundo. Então presta atenção, olha só. Nós sempre falamos sobre a importância de termos Jesus na nossa vida como Salvador, mas também como Senhor, né? Então, se nós temos Jesus como Senhor, é para fazer a vontade dele como Senhor e não mais a nossa vontade, né? A palavra fala, Paulo diz, eu já fui crucificado com Cristo, agora vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Então nós devemos viver a vida com Cristo de forma a buscar cada dia mais a sua vontade e não a nossa vontade. Então eu conheço muitas pessoas que não conseguem, que têm muitas dificuldades em servir a Cristo, em andar com Cristo, porque elas estão cheias de vontades e não conseguem abrir mão das vontades para obedecer a Cristo. E se essa pessoa tem essa dificuldade, muito possivelmente o que existe é um controle do mundo, muitas vezes em alguns corações ainda. Tá joia? Muitas pessoas vivem assim, aprisionadas pelo mundo.
Ah, mas eu não estou no mundo, eu não estou vivendo balada, eu não estou fazendo as coisas que normalmente se faz de errado no mundo, eu não estou andando segundo o príncipe deste mundo, eu estou indo na igreja, eu tenho o meu tempo com Deus, a minha oração, a minha adoração, mas a grande questão é, a quem você obedece? Quem é o seu Senhor? Né? O seu Senhor é o Senhor Jesus? O seu Senhor é você mesmo? Você mesmo é o seu Senhor? Ou o seu Senhor pode ser talvez dinheiro, algum tipo de ídolo, né? Bens, empresas, coisas desse tipo, que normalmente acabam se tornando um ídolo e se assenhoreando do coração do homem. Então é importante você ter esse discernimento sobre quem é o Senhor. Jesus é o Senhor, você é seu Senhor, você se autogerencia, se autogoverna, ou o dinheiro é teu Senhor, ou outras coisas são teu Senhor. Né? Jesus fala que é impossível servir a Deus e a Mamon, porque se você servir a dois senhores, você vai agradar um e desagradar outro. Então, peraí, muitas vezes o homem ele é senhor de si, entendeu? E você precisa entender, Satanás, ele nem sempre vai se apresentar a alguém pedindo que essa pessoa o adore. Muitas vezes o diabo vai tentar seduzir alguém dizendo para ela uma palavrinha bem simples: faça a sua vontade. Qual é a sua vontade? Faça a sua vontade. Entendeu? Porque foi isso que ele induziu Eva no paraíso e Eva automaticamente Adão. Faça a sua vontade. Então, não precisa dar atenção ao que o Criador falou. Faça o que você quer. Entendeu? Então, muitas pessoas são dirigidas assim. Vivendo, fazendo apenas a sua vontade. Alguém mandou uma pergunta aqui para mim. Gente, alguém tem dúvida? Manda aí para nós, para a gente poder responder aqui. O Vinícius mandou uma pergunta aqui. Vamos lá. Deixa eu ver se eu consigo puxar para baixo aqui, Vinícius. Se alguém tiver aí, manda para nós. Quais as consequências que uma crente pode ter quando fica engessado dentro da igreja? Quando se acostuma com uma rotina sem ter crescimento espiritual? Pode ser comparado a uma pessoa que vive no mundo? Não, essa pessoa, Vinícius, não pode ser comparada a uma pessoa que vive no mundo. Ou talvez sim, o mundo pode ter contaminado o coração dessa pessoa. Pode, mas isso precisa ser investigado através de gabinete, através de aconselhamento. O que dá para dizer dessa pessoa que está engessada dentro de uma igreja, que se acostumou a uma rotina de ser crente, mas não tem crescimento, é que essa pessoa está vivendo na religiosidade. Ok? Então essa pessoa é uma pessoa religiosa. Está vivendo na religiosidade, no fermento dos fariseus, na aparência, baseado numa vida aparentemente cristã, uma vida aparentemente de um servo de Deus. Tem todo um linguajar, uma forma de ser, uma forma de se saudar, de cumprimentar os irmãos, algo que diz que ela parece crente, mas sem de fato ser crente, porque a vida dela é uma vida de aparências, tá bom? Então, a princípio que dá para se dizer dessa pessoa que fica engessada dentro de uma igreja, dá para dizer que essa pessoa vive uma vida de religiosidade, uma vida de aparências. É uma coisa muitas vezes por dentro, outra coisa por fora. Por dentro é um sepulcro ali, uma podridão muitas vezes, e por fora aquele rosto de homem de Deus, de mulher de Deus, alguém que cumprimenta com a paz do Senhor, que te dá um abraço caloroso, não é isso? Mas não demonstra e não tem crescimento na sua vida espiritual. Às vezes está 30 anos dentro de igreja, 20 anos dentro de igreja, 10 anos dentro de igreja, mas não cresceu. Tá? Então, aparentemente, o que dá pra gente dizer é que essa pessoa é uma pessoa religiosa e não alguém que vive no mundo, tá bom? Vamos lá, alguém tem alguma outra pergunta para mandar? Manda para nós aí. Mais alguém? Manda rapidinho aí. Vou dar um tempinho para você mandar aqui para nós. Vamos lá? Muito bem, vamos prosseguir então, hein? Então, olha só, gente, o que a gente precisa aprender a fazer? A gente precisa cada dia mais aprender a romper com o mundo, né? A literalmente romper com o mundo. Por quê? Porque o mundo nos odeia. O mundo odeia os cristãos. A verdade é essa. Tá joia? O mundo não ama os cristãos. Porque tudo que nós pregamos
é a verdade. Nós procuramos sempre viver e pregar a verdade. E o mundo não gosta da verdade. A verdade que nós pregamos sobre Jesus denuncia o pecado no mundo. Então o mundo não nos ama, ele sempre vai nos odiar. Não importa quanto um crente possa querer se adaptar ao mundo para poder ganhar as pessoas, né? E muitas vezes usam-se pretextos assim, como a palavra fala, fiz-me de tolo para ganhar os tolos, e por aí vai. Então, a ideia não é essa, né? Então, o que precisa acontecer é que a gente precisa aprender a ter uma vida com Deus alicerçada, né? E a gente precisa aprender a ser cada dia mais sal e luz, tá bom? Então, olha só. Deixa eu ler aqui rapidamente o texto que a gente colocou aí no nosso estudo. Olha só. Satanás promove a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida. Todo pecado imaginável pode ser resumido nesses três males. Por exemplo, a inveja, o adultério, o orgulho, a mentira, o egoísmo e outros mais surgem dessas três raízes. O mundo é o que deixamos para trás quando vimos a Cristo. Isaías 55:7 diz que converter-se a Deus envolve abandonar os nossos próprios caminhos e pensamentos. O mundo aplaude o pecado. Olha só, a mídia e o entretenimento nos encoraja a invejar os pecadores. Muitas vezes, a popularidade das estrelas dá-se à sua capacidade de mexer em nós uma insatisfação com as nossas próprias vidas. As propagandas se aproveitam de nossa tendência natural de amar este mundo. A maioria das campanhas de marketing atrai, de certa forma, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, né? Então, nós somos tentados a cada dia, é uma tentação, de nos acostumarmos. A ficar. Muitas pessoas estão... O microfonezinho caiu aqui. Muitas pessoas estão se acostumando com a Terra, né? E a cada dia que a gente se acostuma com a Terra, a expectativa do céu diminui. A expectativa da eternidade, da volta de Cristo diminui. Então, assim, isso porque a gente está muito pegado aqui na Terra. Estamos apegados a este ambiente, estamos nos acostumando com ele, estamos amando a Terra, ok? Então, amando o que há na Terra, amando o que esse sistema muitas vezes nos impõe, né? Então, é necessário haver cuidado e proteger o nosso coração, tá ok? O crente, o cristão, o servo de Deus, o filho de Deus, ele é chamado para uma vida separada, uma vida diferente, embora estando no mundo, ok? Jesus fala, eis aí eu vos envio como ovelha no meio de lobos, entendeu? Mas nós precisamos ter firmeza. Por quê? Porque o Espírito Santo está conosco. O Espírito Santo nos ensinará todas as coisas. Nos ensinará até mesmo como nos comportarmos diante de pessoas que precisam receber da palavra de Deus através das nossas vidas. Mas nós precisamos aprender a ser sal e luz. E Jesus fala, se o sal for insípido, insignificante, sem sabor, com o que se há de salgar? Né? É uma pergunta para você e para mim. Por isso que o nome dessa escola bíblica que nós colocamos é a Escola Sal e Luz. Nós precisamos aprender cada dia a ser influência e referência, entendeu? Nós precisamos sair do anonimato, precisamos sair dessa vida cristã insossa, dessa vida espiritual muitas vezes insossa que nos é proposta. Nos acostumarmos com essa vida, nos acostumarmos com essa terra e não pensarmos nas coisas da eternidade, tá joia? Então, essa é a grande dificuldade. Antigamente, as pessoas elas se convertiam e elas abraçavam verdadeiramente o Evangelho. Elas abraçavam verdadeiramente uma vida com Deus, abandonavam os seus caminhos e abraçavam a vida com Deus. Hoje em dia não, hoje em dia, até mesmo em algumas igrejas, em alguns ministérios,
diz para você que você pode ser salvo pela graça, abraçar Jesus e segurar as outras coisas também. Existe um pseudo-evangelho sendo pregado muito voltado para a satisfação do homem. Entendeu? Então, até as próprias igrejas têm, às vezes, contribuído para que algo desse tipo aconteça nos corações das pessoas. Pregando muito um evangelho confortável, que te deixa confortável e cômodo, ao invés de trazer um evangelho que nos confronta a ser melhor a cada dia para o Senhor. Então, o grande problema é que até as igrejas têm trazido isso, dizendo para o homem que ele é o centro. Ou seja, o homem, ele é o alvo do amor de Deus. Sabe? Esses dias eu ouvi um pregador dizendo que você é o centro do coração de Deus. Não, você é o alvo do amor de Deus. Nós somos alvo do amor de Deus. Entendeu como? Mas nós precisamos aprender que Deus não precisa do homem. Deus ama o homem, mas ele não precisa do homem. Nós precisamos de Deus. A gente precisa aprender a colocar as coisas bem no lugar. Deus sem o homem, ele continua sendo Deus. Eu sempre falo que Deus não engorda nem emagrece se você não quiser saber dele. Se a pessoa não quiser saber de Deus, a pessoa acha assim, não, Deus vai sentir falta de mim, Deus vai sentir saudade de mim. Deus ama você e ele deseja você. A bem da verdade é essa. Essa é a grande realidade. Mas, eu não vou orar, vou colocar Deus de castigo, não vou orar. Você acha que isso vai afetar Deus na forma de ele existir, de ele ser? Você acha que Deus vai ficar chorando às noites por você? A verdade é que nós precisamos dele, que nós devemos nos achegar a ele. Deus vai sempre enviar meios de te resgatar. Se você não quiser saber dele, ele vai arrumar meios de trazer você de volta. Mas ele continuará sendo Deus se você não quiser estar com ele. Se você não quiser andar com ele. Entendeu? Então, a grande diferença está nas nossas vidas. Nós precisamos aprender que nós não somos o centro. E muitas vezes o evangelho tem sido trazido para nós de forma a nos satisfazer. Quando você encontra pastores que confrontam as pessoas com a palavra da verdade, muita gente pula fora. Por quê? Porque é o evangelho que conforte. Né? Então, tudo está sendo trazido para confortar, então ela também quer uma igreja que conforte. Quando a igreja não conforta, quando a igreja confronta, muitas pessoas ficam com a alma agitadíssima. Né? Então, nós precisamos aprender a romper com o mundo, até mesmo dentro do nosso coração. Tá? Porque ele pode estar ali, talvez, seduzindo, tentando seduzir a cada um de nós. Então, olha só. Então você entendeu aí o que significa, o que quer dizer não amar o mundo. Deus deste século e o príncipe deste mundo. Tá joia? Você entendeu que o mundo não te ama, o mundo te odeia. O mundo nos odeia. Então, eu até falo às vezes, de vez em quando, falo lá na igreja de forma meio áspera. Então vamos largar de ser bobo, de querer agradar o mundo. Tá bom? A gente precisa, na verdade, parar com isso. O crente, às vezes, ele quer ser meio bobo e querer agradar o mundo. A gente quer, né? Não, vou me fantasiar, vou me travestir de mundo para o mundo me amar, para o mundo aceitar os crentes. O mundo não ama os crentes, o mundo não vai aceitar os crentes. A verdade é essa, tá bom? Então, tenha personalidade em Cristo, tenha vida firmada em Cristo, tá ok? Então, nada que você fizer vai fazer o mundo te amar. Só a verdade do Evangelho pode salvar e libertar as pessoas deste mundo. Tá bem? Tá bem? Olha só, às vezes você conhece bem assim, pastor, eu conheço pessoas assim que eu sou crente, talvez você tenha um parente, né, que não é crente, você é crente há tantos anos, talvez você tenha um amigo que é até difícil de falar do evangelho com ele, e você é crente, se sente às vezes constrangido porque quer evangelizar, porque quer falar do amor de Deus com essa pessoa, mas essa pessoa não te dá espaço, não te dá abertura. Você tem algum amigo de faculdade, de trabalho, alguém que pratica um esporte com você, que você gostaria de apresentar Jesus a essa pessoa, mas ela não te dá abertura, né? Ou ela até tenta, talvez você conhece alguém que tenta muito ser de Deus, andar na presença de Deus, mas está sempre caindo, está sempre fraquejando, não consegue se firmar, não consegue abrir o coração para Deus muitas vezes. A pessoa até deseja, entende a mensagem do Evangelho, mas entende de forma inteligente, apenas com a razão, mas não recebe no espírito aquilo como uma realidade que precisa transformar a vida dela. E você fala, mas por que essas pessoas estão assim? Elas até gostam de ir na igreja, ver um culto, cantar os louvores, ouvir a mensagem,
é porque para muitas pessoas é difícil deixar o mundo. Para muitas pessoas é difícil deixar isso de lado. É difícil abandonar a vida antiga. Muitas pessoas acham que não vão conseguir. Muitas pessoas têm medo de ser alvo de críticas, né? Essa é uma grande realidade. Muitas pessoas têm medo de ser alvo de críticas dos amigos, de chacotas. Muitas pessoas têm medo de ser abandonadas, né? E muitas pessoas não, amam tanto o mundo que não conseguem. É aquilo que eu falo, que é segurar Deus e o mundo, né? Deus numa mão e o mundo na outra. Não dá, né? Quer segurar Deus numa mão e quer andar de mãos dadas com as suas próprias vontades ou até mesmo com o inimigo. Não dá. Não dá para servir a dois senhores, tá ok? Então olha só, você entendeu o que é não amar o mundo. Agora vamos entender o que é amar o mundo. Do ponto de vista ainda dessa linha que nós estamos seguindo, tá? Amar o mundo significa dedicar-se aos tesouros, presta atenção, filosofias e prioridades do mundo. Então vamos lá. Pensa aí em quais são os tesouros do mundo, quais são as filosofias do mundo e quais são as prioridades do mundo. Pensa aí rapidamente no que você vê como tesouros do mundo, filosofias do mundo e prioridades do mundo. Pensa aí rapidamente e dá uma raciocinada rapidinha aí. Pensa nas coisas absurdas que a gente tem visto, né? Quais são as filosofias do mundo? O que o mundo tem imposto para você nesse tempo? Vamos dar um exemplo. Até algum tempo atrás, estava batendo muito nessa tecla. E ainda se bate, mas mudou, parece que diminuiu um pouco a abrangência, né, do que estava se propondo. Parece que quando mudou o governo, né? Mas o que mais se falava na TV era sobre o quê? Sobre liberação de drogas, não é isso? Sobre leis que viessem a beneficiar os casais homoafetivos, que para nós, pela palavra de Deus, né, é uma conduta que não agrada a Deus. Aí a gente já tem até no Evangelho, né, igrejas que apregoam que a pessoa pode continuar nessa vida, mas para quem vive a vida do Evangelho, abnegando a sua vontade para abraçar a vontade de Deus, entende que essa é uma prática que Deus não concorda. Nada contra quem, se alguém está assistindo aqui e é homossexual, quero dizer a você que nós amamos você, mas nós não concordamos com essa prática segundo a palavra de Deus, porque a palavra de Deus ela nos leva a uma vida de abnegação e renúncia, e não do exercício da nossa própria vontade, tá ok? Então, o que o mundo tenta nos impor o tempo inteiro é essas coisas, não é isso? Liberação de drogas, liberação de casamento homoafetivo, certas imposições, destruição do nome da palavra, do uso da palavra família, né? Eu vi uma pessoa um tempo atrás dizer que a palavra família é uma palavra desgraçada, é uma palavra maldita, e a família é um projeto de Deus tão tremendo, tão maravilhoso, a base da sociedade, a base da humanidade, né? E você vê como que o inimigo, como que o diabo tem ódio da família, tem ódio daquilo que vai levar a humanidade para um caminho bom, porque na verdade o diabo ele quer destruir o homem. A realidade é essa, o diabo ele quer destruir a humanidade, tá ok? Então, essas são as filosofias do mundo, né? Quais são os tesouros do mundo? A sua vontade, dinheiro, né? Mais propriamente. O mundo tenta te dizer para você ter. E o Evangelho abre os nossos olhos, esclarece nossa mente, nos leva a ser. A ser o que, pastor? A ser nova criatura, a ser filho de Deus, e não a ter. Não é simplesmente ter, mas ser, né? Nova criatura, nova criação. Entendeu? Quais são as prioridades deste mundo? O que você vê na pós-modernidade como sendo uma prioridade? A idolatria do homem, né?
o homem como centro das coisas. Então, assim, Deus, ele quer que os seus filhos definam suas prioridades de acordo com os sistemas, o sistema de valores da eternidade, do céu. Por isso, a palavra fala sobre o quê? Sobre buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Ok? Ninguém pode servir a dois senhores, lá em Mateus capítulo 6, versículo 24. Então, nós não podemos ser dedicados a Deus e ao mundo ao mesmo tempo. Então, nós precisamos levar nossa mente a captar as coisas do alto, as coisas de Deus para nós. O que Deus deseja, o que Deus pensa sobre nós. Tá ok? Então, como que você vai definir as suas prioridades, a sua vida, de acordo com o que Deus pensa? Então, você quer saber uma forma muito boa de trazer para a sua vida aí um juízo de valores aí? É só quando você for pensar em fazer algo para si, exercendo a sua vontade, né, a princípio, vai orar e pergunta bem assim: Senhor, estou com vontade de fazer isso, mas o que o Senhor pensa sobre isso? É muito simples, deixa Deus falar o teu coração, né? Deixa Deus falar o teu espírito. O que o Senhor pensa sobre isso? Eu sempre digo que não existe nada na nossa vida que não diga respeito a Deus. Tudo na nossa vida diz respeito a Deus. É da conta de Deus. Orar, andar conectados com Ele, ligados com Ele, para que nós possamos entender qual seja a boa, agradável e perfeita vontade dele. Então vai perguntar para Deus. Então ele diz: não se amolde a esse mundo, experimente a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus? Vai perguntar para ele qual é a vontade dele para a sua vida. De um simples trocar de carro, trocar de casa, fazer um investimento, sabe? Mudar de emprego, ok? Fazer um procedimento na sua vida, sei lá, ou talvez até algum procedimento estético. Muita gente pergunta: estético é pecado? Eu falo que você tem que falar com Deus. O que Deus pensa sobre isso na sua vida? Você é dele, né? Então a gente precisa aprender a falar com Deus sobre certas coisas da nossa vida. Se Ele é o nosso Senhor, né? Agora não dá para dizer que Deus é o nosso Senhor se a gente só faz nossa vontade, né? Então talvez você está tendo Deus como Salvador, mas não como seu Senhor, tá ok? O Senhor é aquele que governa, é aquele que diz como as coisas vão ser, tá bem? Olha só, quando entramos na família de Deus através da fé em Cristo, Deus nos dá a capacidade de abandonar o modo de vida corrupto do mundo. Nós nos tornamos cidadãos de outro reino. Nossos desejos se voltam para o céu e começamos a armazenar um tesouro eterno. Percebemos que o que realmente é importante é o eterno, não temporal, e deixamos de amar o mundo. Então, se você quer deixar de amar o mundo, se você quer se desligar desse mundo, se desconectar dessa era onde Satanás está governando, você precisa fazer o quê? Coloque a mente no Senhor. Pense nas coisas do alto, sabe? Deixa o Senhor te mostrar a sua verdadeira filiação, ok? E você abandona definitivamente. Então, continuar a amar o mundo do mesmo modo que os incrédulos irá impedir nosso crescimento espiritual e nos tornará infrutíferos para o reino de Deus. Tá joia? Em João 12, 25, Jesus tomou este pensamento diante de um passo adiante quando disse: quem ama a sua vida, perdê-la-á, mas quem odeia a sua vida neste mundo, preservá-la-á para a vida eterna. Não amar o mundo se estende às nossas próprias vidas também. Jesus disse que se amarmos algo mais do que ele, não somos dignos dele. Em geral, o termo mundo na Bíblia refere-se a um sistema perverso, controlado por Satanás, que nos afasta da adoração a Deus. Ok? Então, gente, deu para entender basicamente aqui do que Deus quer nos livrar? Deus não quer livrar a gente do planeta, né? Aliás, nós estamos postos aqui para fazer total diferença, ok? Deus não quer salvar você das pessoas, por mais que algumas pessoas sejam talvez nocivas a você. De alguma forma, né, alguém pode estar te fazendo mal.
mas Ele quer te salvar e te livrar e nos livrar desse sistema onde Satanás está governando. Sabe, a gente precisa aprender, voltar a aprender a diferença entre santo e profano. Aquilo que agrada a Deus e aquilo que não agrada a Deus. Entendeu? Tem um ditado antigo, né? Tem um ditado antigo que quem não sabe rezar xinga a Deus. É um ditado que se fala, um adágio popular, né? Quem não sabe rezar xinga a Deus. A ideia desse adágio é de que as pessoas precisam aprender a fazer a vontade de Deus e falar com Ele de um jeito que seja o coerente, o correto. A grande verdade, muitas pessoas já vão orar a Deus colocando a Deus, colocando a resposta na boca de Deus, do que querem ouvir de Deus, sabe? Isso é só uma forma que as pessoas se colocam no mundo, né? O que a gente quer dizer é que muitas vezes a gente, até nossas orações estão contaminadas pelas nossas vontades ou pela vontade do mundo no nosso coração, implantada ali. Então, aprenda a fazer a vontade de Deus na sua vida, sabe? E afaste-se, fuja de tudo aquilo que aparentar ser mal, tudo aquilo que aparentar ligação com o mundo, ok? Então não deixa o mundo ter nenhum tipo de influência sobre a sua vida. Não deixa o diabo, não deixa o mundo ter nenhum tipo de ação sobre você, tá ok? Então assim, vamos continuar perseverando na presença do Senhor. Por quê? Porque aquele que há de vir virá, né? Porque aquele que há de vir virá e não tardará. Permaneça firmado, ok? Daqui um tempo, daqui um pouquinho de tempo, vai haver separação entre os que são e os que não são, né? E a gente precisa estar firmado e seguro nos braços daquele que tem nos amado e cuidado de cada um de nós. Então não permita que, por causa da graça pela qual você foi salvo, você venha viver uma vida desregrada e venha cair da graça de Deus por dar ocasião à carne, ok? Então não dê ocasião à carne na sua vida, não dê ocasião à carne no seu viver. Não deixe o diabo dizer para você que você pode fazer a sua vontade e isso fazer você se distanciar de Deus, ok? Coloque em sua mente que primeiro, antes de tudo, você tem que pensar e tem que fazer aquilo que está no coração de Deus. Então vai sondar o coração de Deus sobre o que é a vontade dele para a sua vida, para a minha vida e para a sua vida. Amém, meu querido? Amém, meu irmão e minha irmã? É isso. Que Deus nos abençoe, que Deus continue nos dando graça, que a gente possa aprender a exercer a vontade do Senhor, exercer a vontade do Senhor nas nossas vidas, fugindo cada vez mais, ok? Da aparência do mal. Então, continue amando o seu próximo, as pessoas que estão no mundo com você, né? Na terra com você. Continue orando para que a mão do Senhor esteja sobre o nosso planeta, agora mais do que nunca, né? Para que essa pandemia cesse, para que esse mal acabe, ok? Em nome de Jesus. Mas o diabo opera nesse sistema, está tentando doutrinar as mentes e os corações, especialmente daqueles que têm menos conhecimento. Então, que você esteja firme e que você não ceda para o diabo em nome de Jesus, que você não abra mão de estar vivendo a vida em obediência e no temor do Senhor. Amém? Que Deus te abençoe, que Deus te dê graça em nome de Jesus. Quero saber se alguém tem alguma dúvida que queira mandar aqui para nós rapidamente antes de a gente encerrar. Vamos ver quem está aqui com a gente? Quem está por aí ainda, dá um oi. Vamos lá, teve aqui com a gente Paloma, Patrício, José Monteiro, Eloá, irmã Eloá, Lucas, Selma, Vinícius, Alberto, Evandro, irmã Raquel, irmã Eliane, Everaldo, irmã Tânia, irmã Cristina, irmão Adriano, Rafael. Muito bem, que Deus abençoe a cada um de nós, em nome de Jesus. Alguém tem alguma dúvida que queira mandar? Manda aí pra gente rapidinho, estou aqui aguardando, hein? Na bênção? Se não houver, a gente vai dar por encerrada a nossa transmissão de hoje, em nome de Jesus. Vamos lá? Alguém? Não, né? Então, amém. Que Deus te abençoe, você permaneça aí firmado na presença do Senhor.
Pamela Renison Enzo, família linda e abençoada. Ah, Eliana está aí também com a gente. Fernanda Neves, oi Fernanda, Deus abençoe, querida. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém? Então, que Deus abençoe a cada um dos amados irmãos. Fique na paz do Senhor Jesus e até a próxima. A gente deve aparecer aí em breve numa live lá no Instagram com o pastor Joel. A gente conversou com ele recentemente sobre isso. E também com o apóstolo Natanael, né? Certamente vai ser bênção. Tá bom? Deus abençoe a todos. Fique na paz do Senhor Jesus. Um abraço. Ah, a pastora está colocando aqui, ó. Também está com muita saudade dos irmãos, mas está colocando no WhatsApp. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. A irmã Elaine está aí também, Elaine Silva. Oi, Elaine, Deus abençoe. Amém? Fique na paz. Um grande abraço.